nós temos um painel de dashboards, né, de consultas, né? Então, quando a gente conectou aqui com esse usuário super, a gente já percebeu que ele trouxe para a gente um dashboard aqui de serviços, tá? Então, você vai ter dashboards de N naturezas ali dentro do software e você vai poder determinar qual usuário pode ver o dashboard ou não. Ok? Perfeito? Então, óbvio, você vai ter os gráficos lá, os painéis de gráficos da empresa de faturamento, de produção, etc. Daí você vai determinar, bom, esse usuário pode ver esses detalhes, esse daqui não, é só operacional, ele não pode ver, assim por diante, tá? E aqui nós temos também o critério de consolidações. Consolidações dentro do Cosmos é uma coisa bem interessante, porque você, além do conceito de consolidar matriz e filial, você pode criar qualquer consolidação. Então você imagina uma empresa que tenha um monte de lojas aqui na região metropolitana de Curitiba, tenha lojas na região de Londrina, na região de Maringá e lojas em Joinville. Então ele pode criar uma consolidação chamada Paraná, onde ele coloca todas as empresas do Paraná. Ele pode criar uma outra consolidação onde ele coloca região metropolitana Curitiba, região metropolitana interior do Paraná. Ele separa região metropolitana e tem uma consolidação chamada interior do Paraná. Ele pode criar uma outra consolidação chamada região metropolitana de Londrina, região metropolitana de Maringá. E ele pode fazer consultas, relatórios, qualquer tipo de consolidação, porque ela é sempre por contexto. Então basta você selecionar aqui no contexto a consolidação que você quer ver, o software já começa a se comportar olhando só aquelas empresas. Aí se for tirar quantos a receber, ele vai sair só da região metropolitana de Curitiba, por exemplo. Se eu for olhar um relatório de vendas, você não precisa ficar selecionando consolidar tal. Você seleciona no contexto, pronto, o sistema passa a se comportar como se só tivesse aquelas empresas ali, tá? Então você vai poder criar todas essas circunstâncias empresariais que possam dar potencialidade de consulta, facilidade de utilização, etc, tá? Com essa explicação da base de usuários, fica simples a gente entender. Agora nós vamos olhar funcionalidades do sistema, que é o dia a dia que você tem. Mas é importante passar essa base estrutural, a potencialidade que o software tem. Ele vai atender tanto uma empresa de pequeno porte, como uma empresa de grande porte, naturalmente. Tá ok? Muito bem. E dei por acaso que igual é lenço e suplemento são diferentes, mas eu consigo no final do ano juntar os dados das duas? Consegue. Para mim ver qual que foi o meu lucro geral? Perfeito, consegue. Por quê? Porque só para chegar ao resultado, né? Chegar lá. Isso. Valeu as duas. Exatamente, porque elas vão estar no mesmo, elas vão uma estar ajudando a outra, né? Isso. Uma então, está pagando a despesa da outra. Você pode trabalhar as duas juntas no mesmo grupo de negócios e selecionar os usuários que podem acessar o quê, tá? Para facilitar o mundo operacional, por exemplo, e você pode criar grupos de negócios diferentes. Tanto faz aqui a parte. No caso de vocês, como são empresas começando, não são empresas grandes, né, muito grandes, talvez seja interessante deixar as duas juntas, né? Separar o cadastro de produtos por uma categoria, por exemplo, clientes também, né? Clientes e tal. E aí depois vocês conseguem separar por usuário. Esse usuário é só da parte, mas o financeiro, por exemplo, atende as duas. Contas a receber lá, ele recebe e nem sabe. Bom, isso aqui é da lenços umedecidos, isso aqui é da suplementos, quer dizer, vai depender da dinâmica do seu negócio. O importante é saber que o software tem potencial para poder fazer qualquer tipo dessas parametrizações, tá? Ok? Outra coisa interessante é que eu mostrei para você ali numa fase anterior a questão dos módulos, né? Então você vai clicando aqui, ele vai montando os menus, né? Os menus aqui laterais, né? Tá? Suprimentos, serviços, fiscal, produção, etc, né? O que acontece? Toda essa montagem aqui do software, agora vamos falar um pouquinho da flexibilidade dele. Tudo isso que nós estamos vendo aqui é uma sugestão do sistema. Na verdade, o software é totalmente flexível. Você pode criar módulos, você de repente pode começar a olhar e falar assim, negócios, onde a gente tem aqui CRM, vendas, aí colaboração, expedição, PDV, relatórios e gerencial. Você começa a chegar lá na tua empresa e verifica e fala, não, puxa Cristiano, olha, eu queria separar negócios de CRM.
Eu queria chamar de vendas e CRM, dois módulos separados. Não tem problema nenhum. Isso você vai poder criar aqui no sistema. Você quem cria os módulos, você quem cria também as opções de navegação, os menus de navegação e vincula objetos nele. E quando a gente fala vincular objetos, você pode vincular qualquer objeto web, sendo interno do software ou externo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, aqui no módulo cadastral, eu tenho um exemplo aqui, né, onde eu tenho um determinado item aqui chamado pesquisa de satisfação, tá? Esse pesquisa de satisfação, na verdade, deve estar fazendo um acesso externo a algum outro site que não tem nada a ver com o sistema. Mas eu incorporei essa solução, tá, dentro do software e coloquei ela dentro do meu contexto de papel de segurança. Olha, se eu chamar aqui, por exemplo, esse demonstração, a gente vai ver em cadastral, por exemplo, a gente já vê que o pesquisa de satisfação já está aqui como um item do menu. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma modificação nisso, né? Posso criar então soluções. Então eu vou chegar aqui no objeto, vou pesquisar esse objeto, pesquisa, né? Pesquisa de satisfação. Procurei aqui pesquisa de satisfação. Você tem um site que você usa, um site da empresa lá onde você trabalha? Não, só o Receita. Receita, tal. Então vamos colocar aqui, nós temos Receita Federal. Ou, por exemplo, sabe aquele negócio de consulta CNPJ? Toda hora o cara tem que ir lá no menu, né? O cara do financeiro, toda hora tem que ir lá. Consulta, né? Situação do CNPJ da Cefaz lá, né? Se integra, que usa direto, né? Tá. Então olha que interessante isso daqui. Acho que é esse, se não me engano, acho que é esse aqui, né? Acho que é esse endereço aqui que geralmente se usa, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, consulta situação do CNPJ. Consulta CNPJ na Receita, né? Nós vinculamos aqui esse objeto, confirmo, automaticamente no meu menu aqui de cadastro, aquela opção já passou a ser parte integrante do nosso menu e ao clicar nela, o sistema já vai automaticamente fazer o processo aqui. Quer dizer, ele incorpora tudo que estiver na web, você pode incorporar ao teu ambiente de produtividade e colocar no menu do usuário. Então você pode criar um módulo ali como utilidades, por exemplo, e você já coloca lá, se integra, tal, tudo no menuzinho, tudo que você precisar pesquisar, a hora que chega um cliente novo, etc, se integra, etc. E aí o que acontece? Entra também aquela parte que você falou da parte do e-commerce, por exemplo. Então se ele tiver lá um site, vai vender suplementos via e-commerce, vai ter que integrar isso com o RP em algum momento. E aí ele pode colocar itens de integração do e-commerce dentro do próprio Cosmos RP e isso ficar... O Cosmos já emitia nota e tal. Tudo, claro, essa parte de integração, otimamente, mas você vai poder inclusive colocar os próprios objetos do seu e-commerce para poder ver aqui pedidos pendentes, etc, etc, etc. Quer dizer, você pode incorporar outras funcionalidades da web dentro da sua própria plataforma de gestão, sem que isso pareça aqueles penduricalhos, né? A customização dali, customização daqui, etc. E é desta maneira, inclusive, que a gente consegue flexibilizar para cada cliente. Muitas vezes acontece de a gente chegar de repente de uma empresa, né? O Cosmos é um software flexível, nós somos o próprio fabricante, nós somos aqui uma fábrica de software. Então, toda vez que a gente chega num cliente, ele tem uma particularidade que necessita ser realmente desenvolvida, isso vai ser embutido no contexto da implantação, vai ser feito e aquilo vai ser feito para ele e não vai parecer estranho ao software, vai parecer incorporado à ferramenta. Tá? Então, com isso, com essa visão inicial aqui da parte de segurança, dá para a gente dar uma boa potencialidade da ferramenta para você, né? De tudo que a ferramenta pode oferecer em termos de integração com outros ambientes, em termos de configuração do seu ambiente de negócio, vários grupos de negócio, multi-empresa, diversos usuários, papéis e níveis de acesso dos usuários, tá ok? Beleza? Então, com isso, a gente já consegue agora ir para
Eu posso criar ali uma aba diretoria ali. Diretoria ali. Já vai ter ali tudo que ele precisa, relatório do custo, relatório, e o cara não precisa ficar procurando. Não, nem precisa. Ele vai direto ali diretoria, só ele vê, vai ver gráfico de produção, tudo acabou. Lá você pode criar isso, ele você fala, pode. João, eu quero ver todo dia isso. Então ele vai entrar ali, clicar diretoria e vai Perfeito. ver o seu relatório. Ou seja, na realidade, isso daqui tudo é uma sugestão. Porque comercialmente falando, nós temos que fazer o quê? Nós temos que oferecer para o cliente um formato. Nosso software tem isso, uma ideia de pacote, né? Mas é muito importante entender que o Cosmos não é um pacote rígido. Não é como esses softwares antigos, como você falou aí do sistema que você já usa atualmente, o sistema WinForms, é um executável. Se você quiser colocar alguma coisa ali dentro, só falando com o proprietário. E mesmo assim ele vai ter uma resistência enorme para fazer, porque qualquer coisa que ele faça para você, ele vai ter que incorporar isso e levar para os outros clientes também. Tá? Então no nosso caso não. É como se fosse uma caixa de Lego. E às vezes você vai ter que pagar, né? E os outros vão se beneficiar. E os outros se beneficiam, ou até não. Né? Ou às vezes o cara acaba fazendo algumas coisas na ferramenta que atrapalha a tua operação. E você não tem o que fazer, porque ele incorporou na ferramenta, você só tem que engolir. No Cosmos não. A gente pode fazer ideias particularizadas, customizações específicas. O software pode se desenvolver em torno do seu negócio sem parecer, digamos assim, uma caixinha, né, cheia de chaveiro pendurado, né? Um de uma cor, outro de outra cor, outro de outra cor. Não, a gente incorpora tudo ao sistema aqui naturalmente. Você consegue ver naturalmente. E ainda montar suas estruturas de segurança, ok? Muito bem. Bom, aí nós temos a parte de segurança, daí nós temos o módulo cadastral, né? Aqui é onde nós temos basicamente os cadastros básicos, né? Grupos de negócio, rodapés de qualidade, empresas, cadastro de pessoas, né? Cidades, estado, né? Países, etc, né? O que a gente pode ver aqui é o seguinte, tá? O software, apesar de ser um sistema web, tá? Ele é um sistema bastante dinâmico e fácil de usar. Então, o maior receio que às vezes existe é da empresa: nossa, eu vou tirar do meu ambiente Windows aqui, que eu abro uma janelinha, depois eu abro outra e tal, vou ter que entrar num sistema web que é igual de banco, né? Banco é assim, você abriu uma tela para fazer uma coisa, você não consegue fazer mais nada. Você precisa terminar aquela tela, fechar ela e voltar. O que vai acontecer se eu tiver, de repente, fazendo um pedido e precisar ir lá consultar a carteira financeira dele, ou de repente consultar a carteira financeira de outro que eu estou no telefone aqui? Como é que vai ser esse processo? No Cosmos não vai ter problema nenhum. Por quê? As abas, elas são independentes. Então a gente incorporou, digamos assim, o conceito das guias das webs. Então, dentro do sistema, eu posso de repente estar olhando o módulo, o cadastro de pessoas, consultando um cliente, por exemplo. Estou consultando ali um cliente aberto na minha tela, nada impede de eu ir no módulo de finanças, tá? Ir lá no meu contas a receber e analisar como é que está o meu movimento de contas a receber. Detalhe, inclusive entre módulos. Então eu posso ter uma função do módulo de segurança, misturado com uma função do módulo cadastral, misturado com uma função do módulo de contas a receber, tudo de uma maneira dinâmica e rápida. O fato de eu estar fazendo uma consulta, por exemplo, de uma pessoa aqui, a gente percebe, né? Então eu cliquei ali para fazer uma consulta para pesquisar um determinado cliente. Você vê que a tela de baixo está travada, mas ele não vai travar outras janelas. As outras janelas estão destravadas naturalmente. E você percebe, nós estamos num ambiente aqui externo. Esse servidor não é aqui local, não é o nosso servidor, é um servidor fora, é a mesma performance que você vai ter lá na tua empresa. Tá? Numa internet comum, a nossa internet aqui interna é uma internet comum. É isso. Então vamos lá. Então, esse conceito das abas, você vai poder abrir, e você pode abrir quantas abas você quiser. E isso não vai denegrir ou degradar a performance de maneira nenhuma. Você pode abrir 10, todas as telas. À medida que você vai abrindo as janelas aqui, ela vai criando, depois ela cria uma barra de tarefas aqui, uma barra de rolagem, né? E daí você vai conseguir rolar entre as guias aqui normalmente, né? Igual o natural aqui do nosso navegador normal, né? Tá? Ok? Muito bem. Então, parte cadastral, onde temos cadastros básicos, né? Finanças, tá? Então, dentro do módulo de finanças,
nós temos todas as opções relativas à parte financeira, tá? Nós já temos aqui um conjunto de cadastros, né, do módulo financeiro, tá? Onde você vai poder cadastrar o seu plano financeiro, tá certo? Plano financeiro nada mais é do que o plano de contas, né? A distribuição que você tem ali de receitas e despesas, mas num contexto gerencial de fluxo de caixa. Nada como conta patrimônio, essas coisas todas, não. É só um relatório para você poder fazer a tua parte de resultado financeiro. Bom, quanto que eu recebi, quanto que eu paguei, etc, né? Então, o que eu gastei, né? Quanto eu gastei com funcionário, quanto que eu gastei, quanto que foram as receitas, quanto que foram as despesas. É por pagamento e contabilmente falando que é por competência. Por competência, tá? Apesar de que este mesmo relatório, nós podemos tirar ele por pagamento ou por competência. Por pagamento ou competência. Perfeito? Regime de caixa ou regime de competência, tá? E você mesmo é que vai criar esses grupos. Certo. Então, você cria as contas e você cria os próprios grupos. São estas contas que depois lá no módulo fiscal, de controladoria fiscal, você vai relacionar com o plano de contas contábil. E o sistema vai fazer automaticamente toda a parte de contabilização do processo do sistema online, né? Vai gerar o lote contábil automaticamente. A partir do próprio Cosmos aqui a gente vai ver isso mais adiante, tá? Plano de responsabilidade são os famosos centros de resultado, né? Que nós podemos criar. Então, centros de resultado podem ser aqueles centros departamentais, né? Por exemplo, ou podem ser aqueles projetos, né? Então, você pode criar um projeto, por exemplo, e saber tudo que você está alocando de receita e despesa daquele projeto para saber o resultado daquele projeto.